E aí, olá, bom dia, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Sabe, esse dia, nessa manhã, eu queria falar com a gente sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe, quando a gente tá fazendo tudo aparentemente certinho, a gente tá obedecendo a Deus e parece que tudo dá errado. A gente não entende o que está acontecendo. A gente pode ter, sim, essa perspectiva mesmo quando Deus está trabalhando em algo muito grande através da gente, mas a gente não sabe, porque Ele não contou todos os detalhes daquilo que Ele está fazendo através da gente, ou seja, a semente que Ele colocou em nós, aquilo que está sendo gerado através de nossa vida. Tem um cara na Bíblia que ele é muito especial e muito obediente e muito interessante e que agora há pouco Deus me lembrou dele. O nome dele é José. Você conhece Maria, você conhece José. Quem tem a fama maior é Maria. Quem tem a fama maior ainda que Maria é Jesus. E José não é o personagem principal da história. Ele é um dos, quem sabe eu poderia chamar de coadjuvantes. Mas se ele não participasse do plano, se ele não obedecesse, algo poderia acontecer diferente. Eu quero que você pense o que poderia ter acontecido diferente. A gente volta ainda para Mateus, no capítulo 1, no versículo 16. A Bíblia vai dizer assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Olha, José feliz da vida. O número de mulheres naquela época não era tão grande igual agora. Lá onde eles moravam, um lugar pequeno, provavelmente não tinha tantas mulheres. E aí, Maria, nós sabemos já agora que ela era agraciada, que ela era cheia de favor divino. Ela ia casar com esse cara, com esse José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo, mas José não sabia disso. E o que você faria no lugar de José? O que você pensaria depois de anos e anos esperando? E aí aquela moça que você pensava agora está grávida. Ele viu a barriga, ele viu alguma coisa. O versículo vai continuar dizendo assim, a história. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Lembra que eu falei? Tudo certinho, direitinho. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Ele ia fugir, ele ia carregar o nome talvez de irresponsável por amor àquela moça chamada Maria, porque ele a amava tanto que ele não queria que ela tivesse algum respingo negativo sobre a vida dela por uma ação que ele queria tomar. Porque ele não queria casar, obviamente, com uma mulher grávida. Ele queria iniciar uma família do zero. Lembra que a gente está falando de alguém certinho. E aí o que acontece? Vai continuar assim. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse. Então aqui a gente percebe duas coisas. Ele estava pensando, ele não estava dormindo. Então enquanto ele estava pensando, sabe, como uma transmissão ao vivo via satélite, Deus já estava vendo os pensamentos dele. E aí quando ele vai dormir, Deus fala com ele em sonhos. Deus poderia ter falado antes. Fica uma pergunta, uma curiosidade. Por que Deus esperou até ele dormir para falar em sonhos? Por que Deus falou em sonhos e não falou de outra forma? Uma sugestão é que se falasse de outra forma, talvez ele poderia se assustar. Você vai observar nos próximos capítulos dessa história, ou seja, nos próximos versículos, que falar em sonho se torna uma espécie de padrão. Depois Deus vai falar com ele novamente em sonhos. Então, quando Deus vai estabelecendo uma linguagem de comunicação com José, comigo e com você,
a tendência é que ele vá repeti-la, principalmente para ocasiões muito especiais, onde não deve haver dúvida de nossa parte se é realmente Deus falando conosco ou não, porque são decisões importantes. Então ele vai repetir aquele padrão com o qual já existe a confiança sua em relação a ser ele ou não falando com você. Essa é a minha opinião a respeito disso. E vai continuar assim. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele no sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Descendente de Davi. José fazia parte da linhagem de Jesus que o próprio Deus já tinha estabelecido. Ela terá um menino, ele já disse o sexo, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, ele estava carregando uma semente, mesmo não sendo no corpo dele, mas agora ele, para casar, os dois se tornam uma só carne, uma semente da promessa de Deus para a humanidade. Ele poderia entender como tudo estava dando errado. E não, na verdade, era algo muito grande que Deus estava fazendo através dele. Na verdade, pode ser algo muito grande para você que está vivendo igual José, certinho, obediente a Deus, e acha que às vezes está dando tudo errado ou que está demorando demais. Chances são que você está carregando, literalmente você está grávido de algo muito grande que Deus vai trazer ao mundo através da sua vida. Obviamente você vai ter o benefício. José, como pai, teve o privilégio de conviver com Jesus. Mas Jesus não foi só para José. Jesus foi para toda a raça humana. O que isso quer dizer, Alex? Que isso que você vai receber, não entenda como exclusivamente seu. Obviamente, como José, você vai ter os benefícios. Mas é algo tão grande que ele não é só para você. Você não é tão guloso e tão insaciável. Se fosse só para você, você já recebeu coisas só para você que chegaram muito mais rápidas. Então, esse algo muito demorado sendo gerado e que às vezes parece que o mundo está contra nós, é porque é algo que é maior do que você, é algo maior do que você possa consumir. É algo para todas as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente com você. Essa é a minha opinião. O versículo 20 vai dizer: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. E aqui você vai vendo o senso de humor e uma loucura de Deus tremenda. A virgem ficará grávida pelo Espírito Santo. Quem jamais pensaria em algo desse tipo? Criatividade ao extremo. Esse é o nosso Pai. Essa criatividade que ele tem está dentro de nós. Isso vai dizer que você pode sim começar a pensar e raciocinar com sua mente ligada à mente de Cristo, e criatividade do céu que já está em você vai ser ativada e inspirada para coisas grandes. Grandes criações podem sair através da sua vida. Então, quando José acordou, olha o que ele fez. Fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs no menino o nome de Jesus. Ele obedeceu tudo certinho. No capítulo 2 você vai ver que depois o rei Herodes queria matar a criança e Deus aparece a José em sonho, repetindo o padrão, e José dá instruções e José novamente obedece. Então, uma das características de quem vai trazer algo muito grande à Terra, obviamente que vai ser usado para isso, é a obediência. Por quê? Porque para mim trazer algo, eu só trago através de Jesus. Jesus é a suma da obediência. É a obediência em pessoa. Eu disse outro dia que a cruz não foi por amor. Amor não era a razão principal. A razão principal foi obediência. Eu não quero. Se for possível, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. Ou seja,
Obediência e reconhecimento de alguém maior sobre ele. Obediência e reconhecimento, José, de alguém maior sobre ele. Eu, obediência e reconhecimento de alguém maior sobre mim. E o mesmo deve se aplicar a você. Quanto mais obediente eu for, eu estou dizendo para Deus que eu não sou Adão, que eu não vou desobedecer e que confiança pode ser exercida, pode ser colocada sobre mim, porque ninguém iria dar para alguém algo grandioso que não é obediente, porque isso pode estragar todo um plano e toda uma estratégia. E nada vai frustrar os planos de Deus. Então Deus, em sua infinita sabedoria, quando Ele escolhe alguém, Ele já escolhe baseado na obediência. Porém, a obediência minha e sua, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos mudar, obedecer ou não obedecer durante o nosso tempo aqui. Então, durante anos, Deus vem observando a minha consistência de obediência. De acordo com a minha consistência de obediência, vai determinar, de certa forma, eu não estou falando exatamente agora de graça, de favor imerecido, mas de obediência, de alguém de confiança para poder liberar aquilo que Deus tem para a humanidade. Com essa obediência vai determinar o outcome, vai determinar a saída disso, como que isso vai afetar aquilo que eu recebo, porque se eu não tiver obediência, obviamente eu não tenho estrutura para receber coisas grandes, porque eu posso matar a mim mesmo, literalmente, e outras pessoas ou machucar muita gente. Então, obediência vai falar de maturidade. Maturidade vai falar de intimidade. Intimidade vai falar de amor. Para a gente finalizar, Jesus diz assim: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Fala de novo sobre fidelidade, consequentemente obediência em coisas pequenas. Então fique muito atento às coisas que Deus está falando com você, seja em sonhos, seja a forma que o padrão que Ele usa para falar, e só lembrando que Ele não fica, ele não se coloca preso a um padrão, tá? São ferramentas que Ele usa e formas que Ele usa para facilitar a nossa vida, mas Ele é livre, assim como você, para Ele falar, por exemplo, da forma que Ele quiser. Mas, enfim, o que você for recebendo, vá obedecendo. É a minha sugestão. Se esse é o seu coração, se você ama a Deus, obedeça as pequenas coisas. Talvez é um churrasquinho que você está comendo e passa alguém que você vê que é óbvio que está com muita fome e Deus sugere, Ele não pede, às vezes só sugere. Dá para ele ou compra um para ele e você geralmente, quando ele pede, você tem exatamente o valor no bolso. Então vá fazendo, porque é preciso confiança, tá joia? Pense nisso. É uma mensagem, no mínimo, interessante. Obviamente que eu não estou me colocando como dono da mensagem, apenas como mensageiro. Eu mesmo a recebi agora há pouco e cada vez que eu vou começar a falar, não tenho ela toda pronta, ela vem saindo. É algo que eu vou continuar meditando nesse dia de hoje, sobre a vida e a obediência desse homem chamado José, tão de carne, tão de osso, tão humano quanto eu e quanto você, tá? Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.